Estamos ao vivo para o primeiro podcast, o Papo de Obra do Inova Civil. E é muito bacana a gente ter iniciado esse podcast, é uma vontade que a gente já tinha aqui no Inova Civil. E agora, primeira vez que a gente vai, de fato, colocar ao ar, colocar aí para frente. E estou muito feliz em contar aqui com o engenheiro civil Sérgio dos Santos, que eu admiro bastante aqui, o Inova Civil, todos achamos ele um grande mentor aí na engenharia. Então, Sérgio, muito obrigado por ter topado fazer parte aí do primeiro episódio do Papo de Obra. Rapaz, que privilégio, hein? Obrigado a vocês por terem me convidado. Vai ser muito massa. Sérgio, vamos aqui. O Papo de Obra é um objetivo de ser algo bem descontraído, tranquilo, uma conversa mesmo, para que o pessoal da audiência do Inova Civil, outros engenheiros universitários, possam conhecer engenheiros civis já mais experientes, que já têm um sucesso, seja profissional na parte do mercado, seja profissional na parte acadêmica, para ter modelos a se espelhar. Porque, às vezes, quando você quer atingir algum ponto, é sempre bacana você ter pessoas que atingiram aquele ponto e aprender diretamente com elas. Então, é um papo bem para entender um pouco da sua vida profissional, do seu histórico. Então, vai ser um papo bem leve, bem tranquilo. E eu queria que você iniciasse aí, se apresentando para o pessoal que não lhe conhece, para que possam entender mais quem você é. Tá bom. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o engenheiro José Sérgio dos Santos. Trabalhei sempre na área de desenvolvimento de projetos estruturais. Me formei em 1994 na Universidade Federal do Ceará. E sempre fui engenheiro de projetos, né? Então, assim, quem é o pessoal que está chegando agora, né, o pessoal mais novo, tem que entender que, às vezes, a gente tem que fazer uma opção. Não dá para eu ser um engenheiro de obra, engenheiro de projeto, engenheiro de estrutura, engenheiro de instalações. A gente quer abraçar tudo, né? Mas na faculdade todo mundo quer abraçar tudo, né? Quer abraçar tudo, né? Mas, assim, eu me considero assim, eu sou um engenheiro de projeto. E nem sou também, agora estou coordenando algumas coisas e tal, mas eu também não me considero um gestor, né? Então, eu acho que tem gente que nasceu para ser gestor, para comandar a equipe, assim. Eu sou um cara mais técnico, sabe? Então, eu me considero assim, mas se definiria como um engenheiro? Eu sou um engenheiro de desenvolvimento de projetos. Então, me formei em 94, trabalhei em grandes escritórios aqui em Fortaleza. Assim, eu me considero uma pessoa de muita sorte, sabe? Porque eu trabalhei com grandes engenheiros. Você acabou de falar aí dos mentores, eu tenho alguns mentores, né? Meu primeiro mentor foi o Helder Martins, que até muito amigo de vocês também, que participa aí também do Inova Civil. Eu era quase assim, final da adolescência, 17, 18 anos, quando eu comecei a trabalhar com o Helder como estagiário. O Helder assim, não vai gostar muito desse vídeo, que aí ele vai falar, pô, estão revelando a minha idade. É verdade. Mas assim, eu fui o primeiro estagiário do Helder. Eu estava montando escritório, eu trabalhei, toda a minha faculdade eu fui estagiário dele. Então, assim, já ali, eu nunca pensei em ser engenheiro de estruturas. Foi por conta do Helder que eu acabei indo para aí. Porque eu pensava em ser engenheiro de instalações, olha só. Porque eu estudei na escola técnica, fui técnico de edificações, e eu me dedicava muito, assim, eu gostava muito de fazer projetos de instalações, né? Instalações elétricas, hidrossanitárias e tal. Então, aquilo ali, depois, quando eu fui engenheiro, eu quero ser um engenheiro de instalações. Aí encontrei com o Helder, né? Então, porque o Helder foi meu professor na escola técnica, na época eu era professor. Aí ele disse assim, rapaz, tu passou aí na UFC, né? Tu vai começar a engenharia? Ele, quer ser meu estagiário, não? Eu digo, rapaz, na hora. Aí foi que ele justamente me puxou, me catequizou para o lado das estruturas. Aí eu trabalhei minha faculdade todinha com ele. Depois, eu conheci um outro professor, que também foi um grande mentor para mim, que foi um dos maiores engenheiros de estruturas aqui do Ceará, infelizmente já faleceu, que foi o Das Carvalho. E aí, quando eu me formei, eu migrei para o escritório do Das, né? Eu fui me tornar engenheiro de projetos lá. Com o Helder, eu era só estagiário, né? Aí, quando eu estava me formando, o Das fez uma proposta para trabalhar com ele. E foi naquela época que a gente, que tem um pouco mais de idade, assim como eu, foi na época que começou o Plano Real. Por ali, ó. Eu me formei em 94, então o Brasil ele saía de uma chamada década perdida. A economia totalmente estagnada. Quem era engenheiro abandonou a engenharia, a maioria, né? Eu tenho colegas até mais velhos do que eu que montaram restaurante, outros passaram no concurso para ser bancário.
Então a engenharia estava despedaçada, né? Não era uma profissão atrativa, porque era um curso muito difícil, e você, quando se formava, ficava desempregado, porque não tinha obras, né? As estradas totalmente destruídas, não havia financiamento habitacional. Então era assim, década de 80, pode pesquisar na internet, tá lá, a década perdida, né? Década perdida. Então, quando começou o Plano Real ali, em 94, né? Acho que foi em 94, então começou um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. E eu me lembro aqui em Fortaleza, comecei a trabalhar com o Engenheiro das Carvalho. Rapaz, olha, foi na época que tinha a Encol, que era uma construtora, se não me engano, ela era de São Paulo, sabe? E ela tinha já sedes em várias cidades brasileiras, inclusive aqui. Aí ela contratou o Das Carvalho para ser um calculista exclusivo. Então, a gente desenvolveu os projetos de Fortaleza, os projetos de Natal. Exatamente, o Das cuidava de Fortaleza e Natal. Aí o Das era o calculista exclusivo da Colmeia, né? Então, para quem não conhece, aí quem está ouvindo de fora, a Colmeia, na época, acho que era a maior construtora do Ceará. E a Colmeia construía aqui, a Colmeia construía em Manaus e em Campinas. E até hoje eu acho que ela constrói aqui, Manaus e Campinas. Então, aí, e a gente, sabe, ele era o calculista exclusivo, né? Porque ele era muito amigo do dono, e o dono tinha uma confiança, assim, inabalável nele. Rapaz, era coisa assim, a gente produzia por mês, você não tem noção. Eu acho que foi a época que eu mais produzi projeto na minha vida, porque era uma demanda muito forte, o escritório dele era bem grande e tudo. Então você imagina a oportunidade, por isso que eu falei, eu fui muito sortudo, fui muita sorte, porque eu tive chance de trabalhar em obras grandes. Por exemplo, o Shopping Del Passeio. Eu passei um ano de 1998 desenvolvendo o Shopping Del Passeio. Então eu sou um dos calculistas dali. Então foi assim uma experiência. Quando é que você tem uma experiência de desenvolver um projeto de um shopping center do porte, que é o Shopping Del Passeio, né? Com todos aqueles detalhes e rampas e rampas e espiral, com prédio comercial. Tem dois edifícios residenciais que são do lado ali, que faz parte do complexo. Eles são isolados, mas assim, na época da construção foi tudo junto, né? Então tem a parte da torre comercial, 2 residenciais e o shopping de maneira propriamente dita, com cinema, sabe? Com tudo. Então, assim, foi uma coisa assim, sensacional para mim, assim. Aí, como eu digo, eu sou realmente o cara que, assim, graças a Deus, que eu tenho sorte, sabe? Quando foi em 97, apareceu na UFC um concurso para professor substituto de desenho, né? E eu sempre gostei de desenho, de todas as naturezas, desenho técnico, desenho artístico, pintura, tudo. Então, eu sempre fui atraído por desenho. Aí eu vi o concurso aqui de, rapaz, eu vou fazer. Se é desenho, eu gosto de desenho. Vamos lá, né? Vamos ver lá. O que dá. E eu era recém-formado, assim, não era tão recém-formado. Eu me formei em 94, esse concurso foi no início de 97, né? Mas era engenheiro com pouca ainda. Certo, 94 os desenhos eram de projeto todos à mão, completamente. Rapaz, ou era a transição? Não, é o seguinte, é porque eu falei, o escritório do DAS era diferenciado, porque ele investia muito em tecnologia. Então, por exemplo, em 94 ele já tinha o TQS. Ninguém aqui tinha. Loucura, eu acho que era ele e o Marcelo Silveira, né? Que o Marcelo Silveira é outro grande escritório aqui da cidade. Eles dois, por exemplo, o El não tinha o TQS nessa época. A gente usava outros, era semi-automatizada a coisa. O DAS já tinha plotter, né? As plotas de impressão e tudo, ele tinha 3, 4 plotas no escritório dele. Então ele sempre foi um cara que investiu muito em tecnologia, assim, e investia. E na época era muito caro. Você ter um computador naquela época era muito dinheiro, né? Não é como hoje, você com, sei lá, 2 mil como computador. Então, os computadores eram muito caros, né? Talvez, vamos botar preço de hoje, coisa de 6 mil, 7 mil. E realmente é um computador bom hoje, né? De repente é desse preço aí. Mas, assim, o computador não era um eletrodoméstico, como tem hoje. Todo mundo tem em casa que tem 3, 4 computadores, né? Os filhos têm cada um o seu, né? Não era assim naquela época. Era uma coisa mais de trabalho mesmo, né? E mais interessante, no DAS foi onde eu comecei a mexer com o TQS. Só que o TQS, assim, quem conhece o TQS hoje, esqueça que não tinha nada a ver com aquilo ali. Tudo era algumas coisas qualificadas que a gente escrevia. Imagina assim, você pegar o bloco de notas do Windows e começar a escrever. Era assim que a gente projetava um modelo. Era escrevendo. Era quase que uma planilha. Era. Mais automatizada, assim. Você tinha que definir os nós da estrutura, com a posição. Era uma planilha chique. Era. Aí depois que você escrevia aquilo tudinho, você mandava ele interpretar, você mandava rodar.
Aí ele, tem um erro, não sei de quê. Aí você abriu o arquivo e era tudo escrevendo. Não tinha nada gráfico, zero gráfico. Só virava gráfico na hora que ele interpretava e aí ele gerava um desenho. Aí você podia entrar Hoje em lá. dia é muito fácil você ver o 3Dzinho, Hoje é muito fácil. TQS, visualizar. Rapaz, tá bonito aqui, né? É assombroso. Exatamente. É muito assombroso o progresso que foi feito nesse tempo. Nos dois sentidos, né? Tanto nos métodos de cálculo, quanto na parte de você fazer a modelagem, né? O que a gente faz hoje era inadmissível. Rapaz, você modelar uma viga curva no passado era uma coisa... Era loucura. Era loucura, porque você tinha que saber os nozinhos para poder ir fazendo a curva, sabe? E a gente acaba vendo isso no mundo hoje em dia, quando você pega prédio antigo, é aquele quadradão, aquele cubão, né? O bloco de concreto. O pessoal parece que nem pensou muito. Eu não sei se desenvolveu também o sentido do aproveitamento do espaço, porque você vai para prédio antigo, as vagas de garagem são muito estranhas, assim, tipo, os pilares têm umas vagas muito grandes, umas muito pequenas, os pilares estão ali todos mal distribuídos. Eu não sei como... Até porque também no passado, digamos assim, não havia tanta pressão pelas vagas, né? Porque, por exemplo, como eu digo, era muito caro você ter um carro. Então, às vezes, uma família de classe média tinha um carro, era o carro da família, né? Hoje, família de classe média, assim, já de repente, uma casa tem... Por exemplo, um prédio hoje, você compra um apartamento, tem que ter 3, 4 vagas. Né? Quando tem 2, você já reclama. Que é o filho vai para a faculdade, tem que dar um carro para o filho. Tá? Então, assim, na década de 70, por aí, então, tinha o carro da família. Dificilmente, a menos que você fosse rico, realmente, que é outra coisa, mas uma pessoa de classe média, de repente, tinha vários carros na mesma casa, né? Entendi. E quem é pobre, nem pensar, né? Assim, um classe C, que hoje em dia tem um carro, tem uma moto, nem pensar. Eu vi recentemente um prédio de um apartamento de 100 metros quadrados, com 4 vagas. Eu falei, caramba, o cara tem um carro reserva, porque nem tinha... Não tinham 4 quartos na casa, entendeu? E Sérgio, essa transição, você falou que foi muito assombrosa, a tecnologia desenvolvendo. Como foi participar disso? Como foi a sensação de... Porque, assim, quando a gente olha para o futuro, às vezes eu tenho a sensação de, tipo, poxa, a tecnologia vai, lógico, é óbvio, vai continuar se desenvolvendo muito dentro da engenharia civil. E, às vezes, dá aquela sensação, vixe, será que vai dar para acompanhar todo esse desenvolvimento cada vez mais rápido? Como foi participar dessa mega exploração em prol do desenvolvimento de inovação, que aí entrou o TQS, aí todo mundo começou a ter computador, aí muitas vezes o engenheiro antigo podia pensar, poxa, hoje eu tenho a oportunidade de ter computador, então isso me destaca. Imagina no futuro, quando todo mundo tiver computador, todo mundo tiver TQS, como foi isso? Olha, foi assim, a gente foi vendo as coisas chegando e às vezes não tinha muita noção de como é que ia parar. Como eu falei, né, quando eu era estagiário, a gente fazia cálculos muito manuais, sabe? Era muito manuais. Como é que era o processo lá? Olha a diferença. Existia um software chamado de Sistrut, que ele era assim, era aquele software que é assim, você vai entrando com as informações, tudo era teclado, porque nada de mexer, não existia nem mouse. Pra você ter ideia, eu vim ver, claro, existia mouse, mas não é todo mundo que tinha um mouse, porque não existia o Windows ainda. O mouse ele era muito descolado, assim. Eu acho, ninguém sabe. Por exemplo, quando eu vi a primeira vez que eu vi o mouse, eu tava lá na UFC, aí um colega meu disse assim, rapaz, tem um negócio aí no computador ali, que chegou ali, era lá para mudar matemática, né, não sei de ciência. Aí a gente foi lá, né, olha, vamos olhar esse negócio. Aquela época era o Matrix com a tela verde, né? A tela verde com aquela bicha piscando, né? O cursor piscando. Então eu vivi essa época aí. Não existia o Windows, entendeu? Não, nessa época de fato. O mouse foi desenvolvido pela Apple, pelo Steve Jobs. Então, como a Apple é de certa forma mais descolada, assim, que pega uma coisa e o pessoal fica olhando como uma grande tecnologia, pode ter sido isso, né? Tipo, ele tem mouse agora, olha aí, mouse. Exatamente. Aí a gente foi lá eu e um colega meu, a gente foi lá no departamento de ciências, aí tinha uma sala lá, que era uma parte mais de pesquisa, não sei o que, lá, aí tinha uma janelinha na porta dessa sala. Aí tinha assim, um cara de costas, aí eu vi ele mexendo aqui com a mão, né, mexendo no mouse. Aí a gente ficava espiando, assim. Aí eu sempre fui muito cético, eu tenho essa mania. Aí eu disse, pra que diabo é isso? Mas já tem as 4 setinhas, uma para a esquerda, uma para a direita, uma para subir, uma para descer. Pra que precisa mais disso, né? Eu sempre fui muito descrente das coisas, eu tenho essa mania.
Aí, não, tu é doido, rapaz, o negócio desse é muito massa, não sei o que. Rapaz, eu não vejo utilidade disso, não. Então, veja bem, era nessa época. Então, a gente... Olha, por exemplo, quem hoje mexe no F2, né? Galera que está na faculdade, rapaz, o Sistut, ele era, digamos assim, a maneira de entrar com os dados era muito inferior ao F2. O F2 você vai desenhando, você vai vendo, montando. O F2 é show. Não é, ele não é tudo, gente, era tudo assim, escrevendo. Aí você dizia, eu vou calcular uma viga. Aí ele dizia assim, primeiro perguntar, quantos vãos? Eu já tinha que saber. Aí você dizia assim, 3 vãos. Aí tava 3, aí tava, vão 1, diga o comprimento. Aí você tá lá, 6 metros, tava um enter. Aí depois dizia, qual é a inércia, qual é a base, qual é a altura, você tá. Aí, quantas cargas diferentes tem aí? Aí eu tinha que dizer as cargas que tinha lá. Tudo eu tinha que pré-informar e ia escrevendo, entrando com aqueles dados. Então, realmente era coisa assim, muito trabalhosa, que a gente perdia muito tempo mecânico. Aí você perguntou, e aí como é que foi essa evolução? Realmente, o TQS, assim, para a engenharia brasileira, eu acho que tem que dizer que foi antes e depois do TQS. Realmente. Né? E o TQS, ele sempre teve... O que é bom do TQS? Pessoal, rapaz, eu ganho alguma coisa do TQS, rapaz, você puxa muito saco do TQS. Mas não é isso, é porque o TQS, dentro dele, existem muitos cérebros privilegiados dentro dele. Quando você está ali processando, rodando e tal, você não tem noção do tanto de gente, né, dos grandes engenheiros brasileiros, que, digamos assim, o pensamento deles está ali dentro. Entendi. Aí, deixa eu explicar melhor. O TQS, ele sempre teve uma ligação muito grande com os clientes. Aí os clientes detectavam erros, né? Tinha umas falhas, tinha uns bugs de programação. Aí a gente mesmo, na época, né, que o TQS estava no começo, a gente pegou alguns bugs, a gente mandava para lá, eles corrigiam e mandavam de volta. Aí, por exemplo, os grandes escritórios, os maiores escritórios, do Mário Franco, né? O escritório, por exemplo, esse que faleceu recentemente, o professor Vasconcelos, né? São grandes gênios da engenharia brasileira que eles sempre tiveram ali para o TQS, aí mandava implementar. Por exemplo, como ele estava com as grandes obras, eles sentiam necessidade de certos tipos de processamento, de certas funções, e eles iam ali lado a lado com o pessoal da TQS desenvolvendo, eles puxavam, entendeu? E aí a gente ia sendo beneficiado. Então, ali dentro, na hora que aquele programa processa aquilo ali, tem muitas mentes ali dentro que deram ideias de detalhes, de como calcular, do que verificar, sabe? Então, realmente, assim, eu sou fã deles por conta disso. Porque eles deixaram o programa, de certa maneira, interagindo com os usuários. Então, não é uma criação, claro que são eles que manipulam os códigos, obviamente, não é código aberto, não quero dizer isso. Mas dentro do código tem muitas solicitações dos grandes engenheiros brasileiros, das grandes empresas de engenharia estrutural, que foram solicitando e eles foram desenvolvendo o TQS juntamente com esse pessoal. Então, realmente é espantoso. E hoje, como você falou, né, você aí da Inova Civil, que são os craques do BIM aí, é uma coisa que eu tenho que me, sabe, adentrar melhor nesse BIM aí. Depois eu até vou ter que fazer o curso, viu, de vocês? Fazer o curso. Então, assim, hoje é uma coisa assim, de um avanço, né? Aí o futuro, a gente fica, rapaz, eu acho que já foi desenvolvido tudo, né? Tipo, nunca pensar isso. Rapaz, já chegamos no limite. Não é. Porque eu acho que vocês deviam pensar isso lá em 90 e pouco. Tipo, poxa, olha aí o TQS, rapaz. Você coloca os dados, ele sai. Nossa, é um limite, chegou no limite da tecnologia. Não tem como. Exatamente. E o avanço continua, né? Até porque, assim, é o que eu digo, a engenharia estrutural, ela não é uma ciência antiga. Né? Se você colocar na escala, né, da humanidade, dos fatos históricos, a engenharia estrutural tem 100 anos, pouco mais de 100 anos. É muito pouco. Só 100 anos. Então, assim... e tal. Hã? Os romanos, os caras que faziam... Não, naquela época lá tudo era muito, digamos assim, eles eram, digamos assim, artífices, mas, assim, eles não faziam cálculos, né? Eles eram práticos. Eles olhavam assim, rapaz, vai dar, bota aí. Eles iam aprendendo. Exatamente. Na Itália, em Roma, você pegava você via assim um pórtico, rapaz, tinha uns 8 pilares gigantes para abraçar esse pórtico. Eu fiquei, exatamente. Mas tá superdimensionado um pouquinho aqui. Eu não precisava disso, não. Exatamente. Olha, por exemplo, aquelas grandes catedrais. Eu passei agora, ano passado, lá na Holanda,
E eu visitei muito. Eu sempre que ia à Europa, eu tinha ido algumas vezes antes, eu sou muito fã de igrejas. Eu gosto muito de igreja, né? Por dois motivos. Primeiro, são construções belíssimas, são construções que você, dentro dela, você tem uma paz, você tem uma paz, é um momento de você, sabe, fazer uma reflexão, quem é religioso faz uma oração, enfim. Mas, sobretudo, também é uma obra magnífica de engenharia, né? É uma coisa espantosa como aquilo foi construído. E, como eu falei, né? Não é que... O que eu quis dizer que a engenharia estrutural tem 100 anos? Os métodos de cálculo, né? Tem pouco mais de 100 anos. Claro que se construía há milhares de anos, mas assim, tudo era muito empírico, né? Por exemplo, sobre as catedrais, eu assisti um documentário uma vez em que ele dizia o seguinte: o que é que ele diz sobre as fundações das catedrais? Não sei se eu comentei até aqui numa das aulas da engenharia da Nova Civil. Ele dizia, eles tentavam calcular mais ou menos o volume que ia ter acima do solo daquela catedral. Uhum. E ele dizia assim: bom, o que tem que ter para cima tem que ter para baixo. Aí eles faziam uma grande base. Era a regra deles. Então eles faziam uma grande base, não em profundidade, mas o volume, entendeu? Eu pensava que ia falar assim: não, o que tem que ter para cima, temos que ter 30% para baixo. Sei lá, o que tem que ter para baixo. Exatamente. Você vai cavar. Então, você cavando ali uma catedral é um blocaço de pedra. Exatamente. Era um bloco. Não é que ela fosse. Não é que ela, por exemplo, a catedral tem 100 metros de altura. Não é que ela para baixo tem que ter 100 metros de profundidade. É o volume, né? Então eles começavam a encher de. Escavava aquela grande vala ali, gigante, e começava a colocar pedra. Então, era um sentimento que eles tinham que tinha que dar alguma estabilidade e tal. Por exemplo, as catedrais góticas. Muitos dos elementos que a gente acha que é um elemento decorativo, né, aqueles contrafortes, aqueles pináculos, né, que ela tem assim, sim, aquilo ali foi uma imposição da instabilidade. É igual aquele brinquedinho que a gente começa a botar umas peças em cima da outra, ele começa a balançar, né? Aqueles bloquinhos de madeira, você bota um em cima do outro, um dominozinho, vai botando. Chega um ponto que ele começa a balançar. Aí eles notaram que estava instável. Alguns, inclusive, desmoronaram. Né? Nossa. E aí eles começaram justamente, tudo pela prática, né? Vamos prender isso aqui, vamos prender. Aí já entrava um arquiteto que já dizia: não, vou fazer um negócio, vamos prender, mas vamos prender bonito, né? Aí já fazia aquela. Então são elementos presentes na arquitetura gótica. E aí, eu, por exemplo, eu subi eu estive na Alemanha, eu não me lembro, eu não sei se ali foi, acho que foi Hannover, que eles colocaram hoje em dia até um elevador. Ela tem mais de 100 metros a torre, né? Então, hoje eles colocaram o elevador, ela foi bombardeada na guerra e destruída, ficou só a torre. Tem 100 e tantos metros. Eu digo: rapaz, como é que esses caras fizeram esse negócio desse jeito? Então, assim, a engenharia estrutural, ela já era avançada, mas do ponto de vista, assim, ponto de vista na Idade Média, do ponto de vista dos feitos, né, do que os artífices faziam. Mas sim, ela não tinha método de cálculo. Então, realmente, os métodos de cálculo surgiram mesmo. Era muito empírico. Era totalmente empírico. Caiu. Vou construir. Caiu. Não vamos construir de novo como caiu. Vamos construir de outra forma. Exato. Aí eles construíram, aí reforçavam, como você diz, né? Vamos reforçar isso aqui dessa vez. Alguns eles tentaram consertar, botavam as correntes. Eu não tinha ideia que o cálculo estrutural foi há 100 anos. Tem até o edifício em Gauss. Deixa eu ver aqui. O edifício em Gauss, só quero ver qual foi a idade dele. Ele foi um prédio o primeiro arranha-céu, que foi um prédio de 11, 13 andares de concreto armado, foi em 1903. Olha aí. Né? Então, é engraçado que tem até uma história que um jornalista, quando viu um prédio de, 13 andares, lá em Chicago, se eu não me engano, Ohio, não é Cincinnati, uma cidade chamada Cincinnati. Aí ele ficou assim, o jornalista ficou o dia todo esperando o prédio desmoronar, porque ele queria a foto perfeita. Assim, 13 andares, não dava para ter 13 andares, né? Então é muito engraçado isso que... E foi em 1903, né? O concreto armado foi justamente ali 100 anos e começou a desenvolver mais essa linha do cálculo estrutural. Assim, não é que o concreto surgiu, né? Por exemplo, o concreto ele surgiu tem mais de 200 anos. O concreto... Aqui foi, não é nem o concreto, mas o concreto armado, se eu não me engano. Antigamente, inclusive, não existia nem o aço, né? Era coisa feita com ferro, não era nem aço, né? Porque o aço antigamente...
tem até a história do Carnegie, que foi um grande metalúrgico americano. Aí a empresa dele começou a criar muito aço, começou a desenvolver muito aço, e os Estados Unidos foi muito desenvolvido em cima dessa empresa também, porque essa empresa ela fornecia muito aço para as obras. Tanto as obras americanas, elas têm muita estrutura metálica, né? Muito, muito. Especialmente na costa leste, né? Que pega ali onde está Nova York. Eu nunca fui na costa oeste, mas alguns colegas já foram. Ali onde você tem, né, São Francisco, né? Ali do lado do Pacífico, né? Então as pessoas dizem que os colegas que foram lá e olharam as estruturas dizem que eles usam muito concreto nessa parte, né? Dos Estados Unidos, ali, Califórnia e tal. Já do lado do Atlântico, né? Na costa leste, aí predomina o aço. Então, em Nova York, a gente vê aqueles filmes, aquele negócio do super-herói, o mundo sendo destruído, aqueles prédios ali são todos de aço, né? E Sérgio, entrando ainda nesse mundo do exterior aí, você passou a temporada na Holanda, como é que foi? Tipo, tem muito... E foi um período mais acadêmico, né? Um período mais de desenvolvimento no sentido acadêmico, foi o pós-doutorado. Como é que foi? Porque muitas pessoas estão assistindo e eles ficam pensando, será que eu faço uma continuação acadêmica da minha profissão? Será que eu faço um pós, um mestrado, um doutorado? Como é que você avalia? Eu acredito que tem muitos alunos que devam chegar em ti perguntando será que eu faço? Será que eu dou esse passo? Como é que você avalia nesse sentido? E como é que foi, né? Morar lá? Foi bom. É assim, eu hoje, digamos assim, eu desenvolvo ainda alguma coisa de projeto, estou sempre desenvolvendo alguma coisa, mas eu não trabalho mais com aqueles grandes projetos, eu não tenho mais escritório, não sou sócio escritório. Então, assim, hoje eu sou mais um professor, né? Eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, eu ensino engenharia estrutural no curso de engenharia civil, e quando eu voltei agora, eu até pedi para o meu chefe lá me dar umas cadeiras no curso técnico, né? Então, hoje eu estou também no curso, porque eu gosto de estar também em contato com essa garotada mais nova ainda, né? Então, tem meninas assim, de 15 anos, de 16 anos, que eu quero realmente inspirá-los a vir para a civil. Então, eu falei para o meu chefe, olha, bota aí uma cadeira do técnico, eu quero ter contato também com esses meninos aí também, né? E tem meus alunos... 15 anos, está descobrindo ali tudo. Exatamente. Muito, aquela mente bem fresca, assim, bem com aquele desejo de aprender. E eu tenho meus alunos, que eu adoro meus alunos da engenharia civil também, que, poxa, gosto demais, são alunos de alto nível, super interessados e tal. Mas, assim, pelo fato de eu ser uma pessoa que trabalha hoje muito no mundo acadêmico, e no mundo acadêmico é assim, eu acho que é um dos privilégios... Ser professor, ele tem muito sacrifício, mas tem uma das vantagens. É que... acho que vem muita tradição americana mesmo, né? Que os Estados Unidos, na parte de ensino, eles são, sabe, imbatíveis mesmo. Então, lá tem muito assim, é o chamado sabático. Tem muito, acho que, da cultura judaica, né? Então, o que é o sabático? Na época dos tempos da Bíblia, então, vai acontecer lá, eles trabalhavam durante 6 anos. O 7º ano, eles descansavam. É aquela história que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia, Deus descansou. Então, lá, na vida diária do povo lá judaico, inclusive até hoje em dia, Israel, tem muito disso ainda. Então, tem o dia, o nosso domingo é o sábado deles, né? Então, os acadêmicos americanos, eles meio que estudaram assim, você vai trabalhar 6 anos na sua universidade e você vai ter um ano sabático. Certo. Tem gente que tem hoje um ano sabático, não precisa nem ser professor, né? Às vezes o cara é um empresário, você é um profissional liberal, aí diz, vou tirar um ano sabático. Mas o ano sabático não é passar o ano de braços cruzados, não. Apenas você vai respirar novos ares, né? Você não vai ficar, vou passar um ano de férias. O ano sabático não é isso, né? O ano sabático é você vai parar a sua rotina e você vai ou fazer um curso, ou você vai participar de um projeto, você vai fazer alguma outra coisa. Por exemplo, na faculdade eu passei 6 meses na Espanha. Então, tipo, eu quebrei minha rotina completamente, eu não fiz cadeiras de engenharia civil, eu fiz cadeira de administração e economia, que deu uma quebrada, né? Isso é considerado um sabático. É como se fosse sabático, exatamente. Então, no meu caso, geralmente os pós-doutorados lá, inclusive nos Estados Unidos, o pessoal diz, rapaz, ele está no sabático. Por exemplo, quando eu fui há muito tempo atrás, eu fui mais de 10 anos, eu fui para os Estados Unidos, o meu professor lá, o meu orientador lá,
ele tinha acabado de chegar no sabático num outro estado. Ele tinha passado um ano num outro estado americano, dentro dos Estados Unidos, mas noutra universidade, fazendo umas coisas lá. Então, é muito comum isso aqui no Brasil. Então, os pós-doutorados, eles permitem aos professores um ano sabático, onde ele vai, geralmente, para um outro país, né? E aí ele vai desenvolver alguma coisa ali. Pode ser uma coisa que ele já esteja envolvido num grupo internacional e tudo. Ou ele vai, de repente, começar uma coisa nova. Fez uns contatos e tal, vai desenvolver. Ele pode até, inclusive, ministrar alguma disciplina fora, lá. Lá na Holanda eu não tive, infelizmente, não deu certo. Eu ia até ministrar uma disciplina lá, no final não deu certo. Mas ele pode, inclusive, ministrar. A ideia é você não ficar sobrecarregado. Você, digamos assim, normal, trabalhar normal. E assim, respirar novos ares, ter contato com outras pessoas, com outro idioma, com outra cultura. Como foi, Sérgio, a experiência lá? Tipo, chegou lá na Holanda? Rapaz, foi sensacional, sabe? Sensacional. Assim, a Holanda, para quem um dia quiser morar na Holanda, a Holanda ela tem uma coisa muito boa, é o seguinte. Primeiro, o holandês ele é muito, digamos assim, orgulhoso da cultura e do idioma holandês. Mas eles não têm frescura com isso. Ele sabe que. É porque assim, ele sabe que o idioma holandês. Tem. Hã? Tem outros países aí que tem. Lá pertinho, né? Os que tem uma torre Eiffel, né? Pois é, rapaz, eles não têm. Eles sabem que a língua universal hoje é o inglês. Todo holandês fala inglês. É impressionante. Né? E ele até frescava com a gente assim, eu não sei por que eu tenho muito amigo, fiz muito amigo brasileiro que mora lá, né? A gente conhece logo os brasileiros. E muitos brasileiros casados com holandês, e holandês casado com brasileiro, aí tinha essa mistura aí de cultural e tal. Aí os holandeses diziam assim: rapaz, eu não sei o que tem no Brasil, que você estuda tanto inglês, tanto faz curso, e não fala. Impressionante. Todo holandês fala inglês. Todo holandês. E lá não tem eles têm um propósito, assim, muito claro, porque assim, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. É um país isolado, né? Isolado. Meio que, tipo, a gente se resolve tudo por aqui mesmo. Na Holanda, eles têm que integrar. Se eles não souberem inglês, né? Tipo... Aí pronto, vou ficar isolado, aquela, né? Lá eu acho que são 18 milhões de pessoas. Mas a população pequena demais, assim, né? Então realmente, como é que você está dizendo assim, a Europa ela é muito capilar, né? Então a cultura, sabe, assim, as línguas e tudo é assim, muito, muito fluido lá dentro, né? O fato é que, rapaz, eu não conheci um holandês que não falasse inglês, né? E especialmente essa geração mais nova, pessoas novas assim como você, da sua idade, esses aí é indiscutível, todas as universidades, as aulas, mesmo dentro da Holanda, as aulas todas em inglês, né? E é uma aula de graduação, as aulas em inglês. Então, assim, agora, claro, que entre eles o idioma é o idioma deles, tal. Mas nas aulas, as aulas em inglês. Assim, então, primeira coisa positiva deles, né? Eles amam o idioma deles e tudo. Eu até achei que ia ter mais coisa em inglês escrita lá. Não, realmente, tudo lá é escrito em holandês. Você vai no supermercado, você vai no... Tá tudo em holandês. Mas se você falar com a pessoa em inglês, pode ser o caixa do supermercado. Ela vai te responder em inglês, né? Pode ser. Pode falar. Não, aí você foi lá o pós-doutorado, ele foi em cima de estruturas ou foi em cima de outro assunto? Não, foi outro assunto, né? Esse meu pós-doutorado, ele envolveu o seguinte. Aqui o governo do estado, para quem está ouvindo de fora, né, quem é de outros estados, sabe que nós estamos no Nordeste, né? Eu moro aqui em Fortaleza, e nós temos um problema no Ceará de escassez hídrica, né? Porque o meu doutorado, embora ele tenha envolvido alguma coisa de estrutura, mas o meu doutorado ele foi em recursos hídricos, né? Certo. Então, por conta disso é que eu fui chamado para participar. Na verdade, eu não fui chamado. Eu vi a oportunidade, me submeti e fui aceito, né? Eu apliquei para participar desse projeto e fui aceito para participar. Então, o que acontece? O governador do estado do Ceará, há alguns anos, esteve na Holanda e ele viu algumas, digamos assim, pesquisas inovadoras, bem inovadoras na área de tratamento de água e na área de recursos hídricos, né? Então, por exemplo, descobriu lá que existiam, por exemplo, empresas que estavam desenvolvendo equipamentos que você conseguia extrair água do ar. Olha só que coisa inovadora, né? Ora,
aqui no Ceará, claro que nós temos açudes, claro que nós temos linhas, né, de canais, nós temos uma rede de canais, agora está sendo construída uma rede chamada de malha d'água, tem o cinturão das águas, tem a transposição, tem muita coisa. Mas, às vezes, existem algumas, digamos assim, comunidades, pequenas comunidades, que elas estão muito isoladas. Que por exemplo, ali 50 famílias, sabe? 60 famílias. E muitas vezes, economicamente, não justifica você levar uma adutora até lá. Aí, como é que elas são atendidas hoje? Através de carros-pipa. Então, só que o carro-pipa é uma coisa extremamente cara e de péssima qualidade. Então, por exemplo, foi que o governador pensou, rapaz, vamos lá tentar prospectar, saber como é que funcionam esses aparelhos e tal, porque já pensou ele colocar um aparelho desse na comunidade e a água aparecer ali do nada, né? E a gente sabe que o ar ele contém a umidade, então é dessa umidade do ar. Então a gente foi conversar com as empresas, eu visitei empresas, a gente fez o que a gente chama de technology screening, a gente fez uma prospecção em toda a Europa atrás de empresas que desenvolvessem esses equipamentos. Não só de produção de água, mas também de tratamento. O que a gente não queria era nada que tivesse a ver com a salinidade. Por exemplo, dessalinizador. Porque aqui já tinha um projeto de dessalinização e tal. Então, olha, vamos procurar algo que não envolva dessalinização. E encontramos lá e tudo. Então, eu acredito que nos próximos anos já visitamos, eu vi a máquina sendo montada, descobrimos uma empresa também que... Então, assim, esse meu pós-doutorado, ele foi um pós-doutorado técnico, sabe? Ele foi menos científico, mais um pós-doutorado técnico, onde a gente interagiu. E aí eu fiz estudos, juntamente com a equipe que eu não estava sozinho, a gente fez estudos de quase o melhor local do Ceará para aplicar isso aí. Onde ele deve ser aplicado, quais são as condições mínimas, né? Foi descoberto? Se esse equipamento vier para o Ceará, vai para onde, né? Tá. Cena dos próximos capítulos, então. Cena dos próximos capítulos. Então, eu acredito que nos próximos anos, esse equipamento... Porque aí houve a pandemia que lascou, né? Quando veio a pandemia, parou tudo. O próprio governo do estado aqui parou, né? Porque tinha que vir o pessoal da Holanda, tinha que vir, sabe? Era um trabalho conjunto. Que está em um break, esse projeto. Tá tudo aí depois, quando todo for vacinado e aquele negócio todo, vai voltar. Vai voltar. E, Sérgio... nós concluímos todos os estudos lá, tá tudo concluído, esperando agora implementar aqui. Sobre a Holanda. Eu fui para a Holanda e eu achei muito curioso que o pessoal falava que o MPB de lá era a música eletrônica. Uhum. Isso é verdade? Porque assim, eu tava andando na praça, ali onde tem o Museu do Van Gogh, em Amsterdã, tava andando. Aí eu olho, tem um palco assim, aí o pessoal não tá tocando música tradicional da Holanda. Aí eu, rapaz, legal, vou escutar. Legal. Aqui. Eu pensava que ia ser um cara com bandolim, sei lá, um violão. Aí, folclórico, assim, né? Quando eu vejo é um DJ com música pesadíssima eletrônica, ô louco. Aí quando eu olho pro lado, tem uns senhores naquela faixa de 80 anos, cadeira de rodas, assim, curtindo, com mãozinha pra cima, levantando uma bengala. Eu tenho esse vídeo, eu fiquei assim, como assim? Lá a gente curte Caetano Veloso, Chico Buarque, que os caras curtem Isso é verdade ou não? Eu acredito que seja, viu? Porque realmente, você falou agora, estou me lembrando que o pessoal realmente escutava muito essa sim. Sim, lá tem um pouco de tudo, mas realmente você falou aí, eu estava me lembrando mesmo. Eu fiquei imaginando, tipo, não, vamos escutar uma música tradicional da Holanda agora e tal. Aí é uma boate, uma festaça com DJ. E ali a Amsterdã o negócio é pesado, né? A música é pesado, eu fiquei assim, caramba! Eu fiquei assustado, louco. Não, mas a Holanda é muito boa, né? A Holanda, assim, o que é que eu acho positivo? Sabe? Primeiro, é um país, eu acho que eles são discretos. O holandês, ele não é aquele cara pirotécnico, né? Não é como o americano, não é como... Ele não quer estar, assim, em média, tá? Ele é uma pessoa... O holandês, ele é discreto. Mesmo na sua descrição, ele está entre os 10 maiores IDHs do mundo. Então, é um país... que você disse, mas é só aquele... É um pedacinho de terra que tem ali. Poxa, mas os caras estão entre os melhores, digamos, níveis de vida do planeta, né? Acho que é o 8º, está entre os 10. Então, é um país extremamente rico, né? Então, é pouca gente com muito dinheiro.
Então, assim, o que foi que eu aprendi lá, né, de observar? Primeiro, eles têm uma rede social muito forte. Então, assim, vai realmente de encontro àqueles que pregam o Estado mínimo, sabe? Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Não precisa ser o Estado máximo nem o Estado mínimo. Lá, por exemplo, rapaz, a rede, eles não admitem um holandês passar necessidade. Eles não admitem. Então, mesmo que a pessoa, sabe, o seguro, lá tem seguro-desemprego, lá tem um auxílio para você comprar sua casa. Se você tem filho, a cada 3 meses, se não me engano, eles mandam 500 euros para você gastar só na educação da criança, com livro, com coisa, sabe? Então, assim, claro que tem coisa que precisa melhorar. O sistema de saúde lá é ruim, o do Brasil é melhor. O SUS aqui é melhor do que o de lá. Lá qualquer coisa é muito cara, a parte de saúde. Acho que eles precisam evoluir nisso aí, né? Tem coisas que o Brasil é melhor, claro, isso aí também não é assim, não. Mas o que é que eu me espantei, né? Com qualidade de vida. A qualidade de vida, a segurança, sabe? É um país muito voltado para a ecologia. Então, eles, por exemplo, muita coisa eólica, né? Muita. E olha que assim, eles não têm esses ventos todos, né? Mas tem muita fazenda eólica, né? Aquela torres eólicas. Eles andam muito de bicicleta. Outra coisa interessante aqui, né? Loucura, eu ia sendo atropelado 12 vezes andando. Sério? Mas tem muita ciclovia. Eu andando tranquilo aqui, quando eu vejo 10 bicicletas passando, o que é isso? Tem por outra bicicleta. Não, isso aí eles são loucões mesmo. Ele bota por cima. Mas, não, assim, eu andando, não que foi um carro. Eu pensei que tu tava andando de bicicleta e um carro. Olhando e tal, aí 10 bicicletas passando exatamente. O pedestre. O pedestre. Aí quando eu olho pro lado, é um festival de música eletrônica. Nossa, que a Amsterdã ali fervilha. Mas se eu te falar, ó, assim, a Holanda, então, por exemplo, lá, eu ficava espantado. A senhora assim, de cabeça branca, você via que a senhora aí tinha uns 70 anos e tal. Rapaz, anda de bicicleta. Senhores, assim, de paletó, sabe? Indo trabalhar de bicicleta. Eu me reuni com o dono, o presidente de uma empresa. Um dos equipamentos que a gente selecionou, nós marcamos uma reunião num café lá em Amsterdã. Lá nas cercanias de Amsterdã, né? Já é bem na periferia. Aí a gente estava esperando lá e o colega meu, quando foi um cara de bicicleta, né? Aí o cara, eu olhando assim, amarrou a bicicleta dele aqui, entrou lá. Aí, sou fulano de tal, aí eu... Isso é muito bacana, né? É meio... Mas se eu for visitar um cliente de bicicleta, né, cara, pô, esse jeito tá quebrado, esse coitado, né? Meu amigo não faz negócio, o cara vem com reunião de bicicleta. Eu comprei um carro, imagina se dá problema aqui no meu negócio. Não foi nada. Rapaz, eles, claro que tem, como eu falei, tem muita gente rica, você vê muitos carros premium, assim, andando, mas, assim, eu acho que eles são menos fissuradistas que os brasileiros, sabe, assim, essa questão de querer impressionar. Outra coisa, para finalizar a questão da Holanda... Mas tem uma cultura muito... O brasileiro é uma cultura mais americanizada. Americanizada, isso. O brasileiro... Externar a riqueza, né? E tal, a cultura americanizada é mais... capitalismo forte, compra, de consumo. Isso. A Europa já é diferente, os Estados Unidos tendem a querer um desenvolvimento mais acelerado. Assim, eu não estou dizendo o que é melhor ou pior, mas o Brasil... É diferente, né? É diferente. É outro modelo. Mais no americano. Outra coisa, assim, né? Eu digo assim, você olha as pessoas, não o holandês, mas o europeu de maneira geral, né? Até o porte físico deles, assim, sabe? Eles são pessoas mais, assim, esbeltas do que a gente, eles se alimentam melhor. Ou, eu não sei, mas, assim, você nota o europeu em si, um italiano, aqui a gente, sabe, tá muito pesado. Eu mesmo voltei meio pesado de lá para dar pandemia. Tô aqui tentando ver se eu pegar algum quilo. Foi um desastre. Mas, assim, o holandês, rapaz, eles são, assim, a alimentação deles. E olha que a culinária deles é péssima, viu? A culinária deles dá boa. O Brasil dá de 10-0. Eles, eu acho não tem, eu acho que ele não tem nenhuma comida. Eu perguntei a um holandês lá, um rapazinho que trabalhava com a gente, rapaz, qual é a comida tradicional holandesa aqui? Ele disse, rapaz, se você pega assim 2 pedaços de pão, bota um negócio dentro, pronto, é a comida holandesa. E é sem nada, é só uma salsicha, um negócio, uma linguiça, bota ali, não tem nenhum molhozinho. Nem então, um ketchup. Um ketchupzinho, um negócio. Então, assim, eles realmente não são bons, não tem uma culinária definida, assim. Por isso que são magros, Sérgio.
Eu como um pouco, né? Não aguento comer muito, não. Um baião de 2 com paçoca, não vai. Vai engordar. Uma panelada, um peixe assado, ora, vai engordar demais. Pois é. Lá é uma força muito grande em termos de portos. Sim. É uma carga e descarga muito grande, enfim. Como é? Você chegou a ver algo sobre isso? Sim, eu tenho muita curiosidade. Essa empresa... O Brasil tem uma força muito grande para desaguar, vamos dizer assim, para o resto do mundo, toda a produção de commodities que a gente tem. Então tem aqui o Porto do Pecém, tem o Porto de Santos, tem diversos portos aí que tem uma força muito grande. E como teve algum aprendizado que você pegou, tipo, poxa, olha aqui, porque ali é o antro, a conexão logística da Europa toda. Tem alguma coisa que você pegou, poxa, se aqui a gente tivesse isso no Brasil, pô, seria massa. Eles são assim, bem permeáveis, sabe? Por exemplo, eu estive várias vezes em Roterdã, até porque a empresa que a gente escolheu o equipamento dela para trazer para o Ceará, ela é de Roterdã. Então eu tive assim, umas 3, 4 vezes em Roterdã, e o porto, rapaz, de Roterdã é um negócio espetacular. Então ali, olha, você vê, são centenas de navios todo dia chegando, saindo, vindo da Ásia. Então, assim, é um hub de entrada realmente de mercadorias. Para o Ceará, né? Já que está falando do Ceará, uma coisa interessante é que o nosso porto, o Porto do Pecém, agora ele está gerido pelo Porto de Roterdã, né? Então, olha aí. Então, eu acredito que de repente, quem sabe, parece que ainda não tem muitos frutos, não, mas estão dizendo que nos próximos anos talvez comece a colher fruto. E melhore realmente, porque assim, eu acho que a gente precisa se inserir, né? O Brasil precisa se inserir melhor. Infelizmente, o Brasil está meio que se fechando, mas precisa se inserir melhor. E a gente tem o nosso Porto do Pecém aqui, que é fantástico, e a gente tem exportado muita coisa para a Europa, inclusive. Por exemplo, na Holanda, por exemplo, essa caixa do Porto, né? Poxa, macho, eu chegava lá no supermercado e comprava uma banana. Eu tinha um serinho lá, ela vinha muitas vezes da América Central ou da Bolívia. Aí porque assim, eles não plantam. A Holanda é agrícola? Eles têm muita questão assim, de laticínios, né? Tem grandes empresas de laticínios que produzem queijos. Os queijos holandeses são conhecidíssimos. E o leite holandês também é muito gostoso. Então, mas, por exemplo, como é que a Holanda fabrica chocolate, rapaz, se ele não planta cacau? Como é que a Holanda faz uma cerveja gostosa se ele lá não tem as plantações dos componentes da cerveja? Acho que o lúpulo vem todo da Alemanha, né? Então, assim, eles realmente, por exemplo, em Amsterdã tem grandes cafés. Rapaz, ele manda buscar café na África, ele manda buscar café na Ásia, ele manda buscar café na Colômbia, manda buscar café no Brasil. O que você quiser, lá você tem. Então, realmente, eles são um dos grandes comerciantes do mundo, sabe? Desse tamanhozinho, mas... interessante, né? E falando em grande comerciante, eu brinco muito, porque... Aí eu vou mudar completamente de assunto aqui, mas tipo, viu na minha cabeça isso. Né? Porque existe muito eu sinto que no mundo existe uma veia muito comerciante, Sérgio, sei lá, de geração em geração. Por exemplo, quando os libaneses vieram aqui para o Brasil, poxa, quantas famílias libanesas aí entraram com sangue, sei lá, fenício, de comércio, e conseguiram criar grandes empresas. Sim. E desenvolver muito esse nível comercial e de desenvolvimento de compra. Não sei, eu tenho a sensação que isso é muito interessante, porque na Holanda, como você disse, tem esse histórico comercial deles, e eles conseguem, sendo um hub ali de atração de várias mercadorias, desenvolver outras coisas muito diferentes e ser referência nisso, né? Então, inclusive também, viu? Inclusive também na parte de TI, viu? São muito fortes em TI, né? Você não sabia, não, em tecnologia, né? São fortes em TI, exatamente. Tecnologia portos muito fortes aqui no Brasil, tá no sul do Brasil. Então, Santa Catarina ali, Paraná, Rio Grande do Sul. E o maior, assim, o mais forte é o de Santos. Então, muito bacana. Eu acho que tem que desenvolver bem também. Você acha, qual a tua opinião de desenvolver ferrovias para transporte de cargas, de pessoas? Totalmente a favor. Porque, olha, vamos falar da Europa como um todo, né? Tá falando aqui, estamos mudando o assunto, mas é bom que o pessoal aí fica ouvindo outras coisas, né? É tão lindo você pensar, tipo, poxa,
no Centro-Oeste planta soja pra caramba e vai desaguando, aí chega lá em Santos, tudo por ferrovia e não por caminhão. Primeiro é mais seguro para quem está dirigindo um carro, você não está cheio de caminhão na sua estrada, né? É verdade. É verdade. A gente tem, assim, até pena dos caminhoneiros, porque são muito sugados, eles têm aquela meta de andar tantos quilômetros, então aí muita gente toma aqueles psicotrópicos, rebite para não dormir, e aquilo ali, muitas vezes, eles cansados, exaustos, muitas vezes dormem no volante e causam terríveis acidentes, né? Então você já teria uma estrada mais segura para começar. Segundo, aqueles carros, muitas vezes, eles estão acima do peso que o asfalto, que o pavimento ali, ele suporta. Por isso tem tanto buraco, muitas vezes, porque você está jogando uma carga no pavimento absurdo, acima daquela projetada. Isso tem a ver quando você pensa, poxa, você vai para um país desenvolvido, poxa, as estradas daqui duram. Pode ter um sentido, né? Porque lá você não vê caminhão. Não vê. Caminhão de carga, praticamente você não vê. É mais caminhão assim, pequeno e tal. Ou quando é grande, não é com essa carga toda que a gente vê aqui, né? Então, assim. Aqueles caminhãozinhos só de carrinha de frete. Mas tem caminhão também, sabe? Mas assim, o caminhão, eu acho que ele vai para curta distância. Entendeu? Então tem os intermodais, então vem de trem, né? Por exemplo, eu estive numa cidade. Fiquei impressionado, uma cidade. Lá no sul da Holanda, que lá é muito famoso, tem um filme lá que teve os alemães na época invadiram e tal, não é o Utrecht, é outro. Mas assim, eu estava em cima da ponte e veio passando aqui aqueles grandes, uns navios de carga, sabe? Rapaz, com grãos, eu digo, menino, você está vindo da onde? Uns navios gigantescos, assim, que você via grãos, tipo assim, trigo, sei lá o quê, aí viu mercadorias, passando assim, eu aqui na ponte fiquei olhando, observando, só passando navio. Essa cidade bem pertinho da Alemanha, eu acho que estava vindo da banda da Alemanha, eles usando as hidrovias, né? Então, assim, a sua pergunta aí sobre a ferrovia, rapaz, eu sou totalmente a favor. Não só, às vezes, apenas para carga, o ideal é que nós tivéssemos, inclusive, uma malha, até mesmo para transporte de passageiros, né? Porque, olha, rapaz, o trem é muito desburocratizado. Você compra o seu ticket, você já entra. O avião você tem que chegar. Você sabe que horas você vai chegar perfeito. Exato. O avião, tu tem que chegar antes. Aí tu tem que fazer um check-in, despachar a tua mala, né? Espera ali na sala de espera. Você perde muito tempo. Mas não tem uma dificuldade assim. Eu fico pensando, por exemplo, o Brasil é gigante. Se eu quiser pegar um trem, vai de Fortaleza para Salvador, que é muito longe. Poxa, ia demorar uma eternidade para eu chegar lá de trem, mesmo de trem. Na Europa é mais fácil, tipo, a distância de Fortaleza para Salvador é a distância de Lisboa para Frankfurt, sei lá, eu tô chutando aqui, posso estar muito... Eu estou provavelmente completamente errado. Mas o fato do Brasil ser muito grande, isso não prejudica esse tipo de transporte e favorece talvez para os aviões, para, enfim... Sim, é um elemento dificultador, né? Mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, que mora em Fortaleza, a gente é muito isolado. Qual é a capital mais próxima? Se não me engano, é Natal, né? Tá 8 horas de carro. Né? 7, 8 horas. Se você tiver o pé mais pesadinho, chega mesmo. Então, a gente é muito isolado das outras capitais. Né? Você está ali, você está em Recife, você está perto de outras capitais, você está em Salvador, você está perto de outras capitais. Então, você está em Teresina, você está perto de outras capitais. Então, assim, a gente é muito isolado. Quem sabe se nós tivéssemos... Porque aqui a gente fala assim, mas no passado, se você conversar com as pessoas mais antigas, existia um trem em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Sim. As pessoas iam para Juazeiro do Norte de trem, né? No passado. Hoje em dia, mas, por exemplo, uma coisa que é surreal, eu acho isso inconcebível. Não tem trem entre Rio de Janeiro e São Paulo. Pois é. É surreal. Até fez um trem bala lá, mas não foi para frente, né? Na época do governo da Dilma. São algumas horas de carro, é tranquilo, dá para chegar lá de carro. É uma viagenzinha, mas, poxa, um trem Rio de Janeiro, São Paulo iria ser bacana, né? Para a conexão nacional, acho que, enfim. Mas voltando à sua pergunta, realmente, aqui no Brasil, vamos de repente esquecer o transporte de passageiros e focar nas cargas. Realmente, não faz sentido você transportar isso de caminhão, sabe? É muito perigoso. O caminhão ele poderia ser usado para pequenas distâncias, sabe? Então você leva, você faz a transição ali
para, de repente, levar para ser distribuição ou algo assim. E não atravessar estados e regiões em cima de um caminhão. Perfeito, show. Sérgio, acredito que a gente bateu aí uns 50 minutinhos de conversa. Opa. Foi muito bacana esse primeiro episódio de podcast. Foi bom demais. Tratamos de todos os assuntos, qualquer coisa que vem à cabeça aqui a gente ia falando. E Sérgio, queria que você mandasse um recado final para o engenheiro civil, para o universitário que está aí querendo desenvolver dentro do mercado, buscando aí o seu lugar ao sol na parte acadêmica ou na parte própria de atuação do mercado. O que você recomendaria de visão nesse sentido? O que você falaria para o Sérgio de 94 ali, quando começou a estagiar com o Helder? O que você falaria? Rapaz, eu falaria... tá aí, gostei da pergunta. Né? Pudesse voltar... Eu tô no tempo, aí apareceu assim, o Sérgio ali na década de 90, acorda, aí tá o Sérgio... Pegar o DeLorean aqui, né? Aí chega... Olha, jovem, escuta ele entendendo nada. Escuta, só vou falar e vou embora. O que você falaria? Olha, é o seguinte, eu acho que uma coisa que eu era muito ansioso na época da faculdade era para terminar a faculdade. Então, eu queria logo terminar aquilo, eu queria logo ir para o mercado. Até porque, assim, eu queria melhorar de vida, melhorar minhas condições e tal. Então, eu tinha uma pressão, assim mesmo, de, sabe, ir trabalhar. Mas, claro que cada pessoa é cada pessoa, né? Então, assim, eu vim de família pobre e tudo, então eu queria logo ir para o mercado. Mas eu acho que eu fui muito ansioso. Então, eu acho assim, rapaz, aproveita esse período da universidade e, sabe, é um período da tua vida que você está, digamos, reservando para você estudar. Rapaz, talvez no futuro você não vá ter tanto tempo para estudar quanto você tem hoje. Então, não desperdiça. Não atropela as coisas, sabe? Então, identifica o que é que você gosta. Eu gosto de gestão. Rapaz, então estuda muito a gestão. Eu gosto de estruturas. Mas aprofunda, aproveita os professores que estão aí perto de você. E tu tem que dar um a mais, sabe? Então se estão te exigindo 80, entrega 120, entrega 150. Isso que você está fazendo é por você, não é por ninguém, não. Eu gosto de instalações, como eu gostava, que eu falei. Rapaz, vai fundo, compra livro, aproveita, faz curso. Porque hoje a gente vive numa era da informação. É uma coisa que a gente não tinha na minha época. Por exemplo, uma coisa como o Inova Civil, você quer fazer um curso de extensão, você quer fazer um aprofundamento. Não existia isso, né? Ou eram, assim, tão caros que você, sabe, não tinha como... E tinha que ir para São Paulo, muitas vezes, sabe? Então, assim, vivemos numa época, assim, sabe, sem precedentes. Então, e outra coisa, né? Bota na cabeça que quem tem poder é quem sabe, né? Então, você tem que dominar o conhecimento. Investe nisso aí. Sabe, não faz a disciplina por fazer, especialmente aquelas disciplinas que você se identifica, que você quer, você já identificou, olha, acho que o meu caminho é por aqui. Então, se aprofunda, cola no professor, consegue um mentor, faz curso, que com certeza você vai ser bem-sucedido. Eu li recentemente, né, tem muitos, assim, especialistas dizendo que está abrindo um ciclo de 5 anos de prosperidade para a construção civil no Brasil. Já vi na revista Exame, já vi alguns caras da área falando. Então, assim, aproveita que nós vamos começar a surfar nessa onda. Vamos pegar essa onda aí, todo mundo, sabe? E vamos, sabe, dar as mãos uns aos outros, vamos crescer juntos, não precisa ninguém estar derrubando ninguém, né? Vai todo mundo surfar nessa onda, que a onda é da civil, né? E daqui para frente vamos buscar essa prosperidade que nós merecemos. É um curso difícil, é uma profissão difícil, e a gente merece colher todos esses frutos aí. Então, a minha mensagem é essa. Estuda e pega a onda. Isso não só para universitário, né? O engenheiro civil já formado, com certeza, também, ele tem que dar para aproveitar bem aí essas dicas. Então, Sérgio, muito obrigado pela participação. Valeu, Igor. Sempre um prazer falar com você. Quem estiver assistindo no YouTube, clique em gostei. No Spotify, eu ainda não iniciei o podcast lá no Spotify. Se tiver algum negócio de avaliação, avalia aí. O que tiver para avaliar, avalia. E é isso. Sérgio, muito obrigado. Beleza. E até a próxima. Até mais.